Aleluia, 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 aleluia. Com palmas, quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem puro, ou que torna impuro o homem, não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos convidados hoje a pensar: será que nós também louvamos a Deus com os lábios, mas o desprezamos no coração? Será que o nosso culto é só da boca para fora? Ou a gente tem atitudes que justificam o que nós celebramos? Este povo me louva com os lábios, mas me despreza com o coração, diz o Senhor. No Antigo Testamento, uma maneira de manter a fidelidade a Deus era o cumprimento da lei. Cumprimento da lei. A lei era a coisa mais importante. E a lei era a palavra. Não era que tivesse a lei, era a palavra.
a palavra de Deus. E dentro da palavra tinha os preceitos que orientavam a vida das pessoas. De modo que todo judeu deveria decorar 613 preceitos. A gente não decorou nem os 10 mandamentos. Se a gente for perguntar quais são os 10 mandamentos, vai ter muita gente que não vai passar na prova. Os 7 mandamentos da igreja, vai ter muita gente que não vai passar na prova. Imagine o judeu tinha que decorar 613 preceitos, e muitos judeus decoravam os salmos, rezavam os salmos de cor. Sabe por quê? Porque não sabiam ler. Saber ler no Antigo Testamento era um privilégio de poucos, e o que era escrito, não era escrito para ser lido como a gente lê os livros silenciosamente. Eram escritos e cópias que eram feitas daqueles escritos para ficar exatamente assim. Alguém chegava aqui e lia, os outros prestavam atenção. Com um respeito muito grande, porque estava ouvindo a palavra de Deus. E não era somente ouvindo a palavra de Deus. Como não existiam as distrações que nós temos hoje, quando as pessoas ouviam, elas assimilavam a mensagem, repassavam para os outros que estavam em casa. De modo que a lei, seguir a lei no Antigo Testamento, era a garantia da salvação. Por isso que no livro do Deuteronômio, cerca de 5 séculos antes de Cristo, essas normas foram repassadas para o povo e colocada na boca de Moisés, fazendo um discurso na sua despedida do povo. Ele vai dizer: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensino a cumprir, para que fazendo-os vivais e entreis na posse da terra prometida. Aí ele vai colocar todos os decretos, e no final ele vai dizer: tudo isso vem de Deus. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? É o Emanuel, o Deus conosco. Já no Antigo Testamento, Deus dando sinais da sua presença constante no meio do povo e caminhando com o povo. E em Jesus Cristo, Ele mesmo se fez gente e realiza plenamente a sua presença no meio do povo, do seu povo. Tudo isso por amor. Quando chegou Jesus Cristo, em Jesus Cristo, então o Evangelho é a palavra proclamada dentro desse método chamado Evangelho, desse gênero literário chamado Evangelho, que quer dizer anúncio, quer dizer proclamação, e a palavra vai sendo colocada. E Jesus ajuda o povo a refletir no seguinte: esse povo, ele guardava bem o comportamento do povo do Antigo Testamento. Este povo me louva com os lábios, mas me despreza com o coração. Ele foi vendo que a lei, nem sempre a lei, as pessoas não cumpriam a lei. E vendo que os fariseus e os doutores da lei exigiam o cumprimento de minúcias da lei, Jesus vai então orientar. Ele primeiro adverte aos fariseus e aos doutores da lei, depois chama a multidão para perto de si e diz: olha, meus irmãos, o que torna o homem puro não é o que entra pela sua boca. Já querendo dizer que não existe alimento impuro, todos os alimentos são puros. E é tão interessante que Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, antes de ir para o encontro de Cornélio, que era um pagão e havia convidado Pedro, Pedro tem uma visão muito interessante.
Ele está rezando no terraço da casa de Simão e de repente uma toalha cheia de todo tipo de alimento, inclusive o que os judeus diziam que era impuro. E uma voz dizia assim: toma e come. E Pedro disse: não, eu não vou comer alimento impuro. E a voz insistia: toma e come. Não torna impuro o que eu já purifiquei. Não torne impuro o que eu já purifiquei. Pedro ficou sem compreender. Ele só foi compreender isso quando chegou na casa de Cornélio, que era um pagão, e um judeu não podia se hospedar na casa de um pagão. Para mostrar que na comunidade cristã não existe mais judeu nem grego, não existe mais puro e impuro, todos nós somos irmãos. Não torne impuro o que eu já purifiquei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca. E todas as vezes que eu leio essa leitura, eu digo: mas quanta coisa que sai do meu coração, que me torna impuro. Aí ele vai dizer, presta atenção, o que é que nos torna impuros? As más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, e eu acho muito forte esse último, falta de juízo. Ele vai dizer, a falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Quando a gente vem à Santa Missa, quando a gente escuta a palavra de Deus, é o grande esforço que a gente faz para a gente se purificar. E a gente se purifica quando a gente pratica a caridade. A comunidade cristã nascente, sob o testemunho de Tiago, na segunda leitura, vai dizer qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião, com efeito, a religião pura e sem mancha, diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. A verdadeira religião dá pão a quem tem fome, dá água a quem tem sede, visitar quem está doente, visitar quem está preso, acolher os forasteiros, os estrangeiros. Essa é a verdadeira religião. O culto, o rito, sem a prática da caridade, é vazio. Aí entra: esse povo me louva com os lábios, mas me despreza com o coração. Quem come do pão vivo descido do céu, tem que se comprometer com o outro. Tem que ser irmão do outro. Tem que praticar o amor. Porque o culto pelo culto é vazio se a gente não tiver a prática da caridade. Prestemos atenção a isso, porque desde o início, a palavra é quem guia a gente, é a palavra. De livre vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Portanto, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui fica a pergunta: quando foi a última vez que eu pratiquei a palavra de Deus?
Quando foi a última vez que eu tenho consciência de que eu fiz uma experiência forte da palavra de Deus? Guardemos todos esses questionamentos no nosso coração. E durante essa semana, vamos então colocar em prática esta palavra. Alimentados pelo pão vivo descido do céu, alimentados pela palavra que transforma a vida da gente, vamos então testemunhar. Porque quando termina a missa, começa a missão. Missa sem missão fica incompleta. E a missão é sempre a gente se preocupar com o outro. É a gente sair da indiferença, sair do nosso comodismo e fazer alguma coisa pelo outro, colocando em prática a palavra, colocando em prática o mandamento do amor. Por menor que seja a atitude, já valeu. A gente já tornou o mundo melhor. E é Deus quem vai receber o bem que a gente faz. Então, que do nosso coração saia a prática do amor, saia o perdão, saia o acolhimento e a gente se torne uma pessoa melhor. E não o que nos torna impuro. Nós queremos ser puros diante de Deus e não impuros. Então vamos combater tudo isso que Jesus diz, o que torna o homem impuro, e vamos potencializar, aumentar cada vez mais o que nos torna melhores. O perdão, o amor, o acolhimento, a prática da palavra como um todo. Que o Espírito Santo, que é quem nos conduz na direção da Santíssima Trindade, nos ajude a colocar em prática esta palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus